Olá, eu sou o Cristiano. Eu sou o Daniel. Eu me chamo Paulo. E nós somos alunos da ETEC Hortolândia. Orientados pela professora Priscila Martins. Nós vamos apresentar para vocês o nosso projeto, o Otto, um assistente para os professores, uma revolução para a educação. Bom, primeiro vamos começar sobre o que é o projeto, o que é o Otto. O Otto, ele é um assistente virtual cuja função dele é auxiliar o professor durante alguns períodos como pré-aula, aula e pós-aula. Em termos técnicos, o Otto é um assistente virtual que vai ser usado tanto como um assistente voz quanto um chatbot, que vai poder ser acessado tanto pelo computador e pelo celular dos professores, em qualquer lugar que eles estejam, para conseguir agendar algo, para conseguir tirar dúvidas e etc. E para isso temos uma questão mediadora, que é como a inteligência artificial integrada ao assistente virtual pode ajudar os professores na preparação, desenvolvimento e na avaliação de suas aulas. A questão provém de dois contextos principais que estão inseridos na nossa sociedade atualmente. Entre eles, a chegada do já nominado movimento da Revolução Industrial 5.0, que traz consigo a inserção cada vez mais crescente de dispositivos wireless, internet das coisas, sistemas de automação robótica, dentre outros que já compõem a nossa civilização. O segundo tem relação com a implementação da inteligência artificial em métodos educacionais conceituados, como o método finlandês, o método chinês e outros que pontuam bem que têm liderado o ranking PISA. No Brasil, nós podemos perceber que temos algumas dificuldades contra essas implementações tecnológicas, principalmente por conta de fatores como política, economia e questões sociais, o que deixa o Brasil um pouquinho atrás em relação a essas adaptações tecnológicas. Sendo esse um contexto extra na questão em âmbito nacional. Bom, agora nós vamos falar sobre os objetivos com o Otto que nós temos. Nós separamos como objetivo geral e objetivos específicos, mas em termos gerais, o Otto ele é um assistente virtual que ele busca auxiliar o professor para que ele consiga economizar tempo em coisas que ele gastaria de forma desnecessária, para que ele possa focar toda a sua atenção em dar aula ou criar conteúdo. Tanto a proposta do projeto quanto seus objetivos possuem ali um teor central, a raiz que justifique a tentativa de mudar para melhor a nossa educação. Nós partilhamos de 5 preceitos fundamentais de métodos renomados mundo afora de educação, que dizem respeito sobre a questão das inovações e o seu surgimento na sala de aula, sendo a sala de aula base para as inovações tecnológicas, o que implica na necessidade de aprimoramento constante dos nossos aparelhamentos, além de que uma educação atrasada não produz bons frutos, o que novamente implica nessa questão da atualização, do ensino, do aprimoramento, da implementação de novas ferramentas disponíveis no mercado, que dizem respeito ao mercado que já é o presente. E bom, neste contexto, quais seriam os impactos, qual que seria a relevância do nosso projeto para os professores? Para isso, nós aproveitamos de uma reunião pedagógica que ocorreu no sábado e, através dessa reunião, distribuímos informes, ou seja, uma pesquisa para alguns professores da escola. E, através disso, podemos ter uma noção de quão relevante e quais impactos o nosso projeto pode ter. Aqui temos uma primeira pergunta. Qual a sua expectativa em relação ao Otto na sua rotina profissional? Percebemos que temos uma maioria que diz que seria algo bom, que tem um viés perspectivo otimista. Então, nós percebemos que os professores tendem a apoiar essa causa. E aqui nós temos uma relação na convergência, o casamento entre a nossa proposta, a proposta que nós temos para o Otto como um assistente e as dores, as necessidades que os nossos professores possuem. Entre os principais tópicos destacam-se a questão da comunicação, que deve melhorar para os alunos, o repasse de recados, que isso aí corresponde a funções administrativas, a questão da geração de um conteúdo melhor, mais rápido, eficiente, que possa ser, inclusive, produzido em tempo real pelo assistente de voz, e diversos outros aspectos que os professores mostraram-se bastante alinhados e simpatizados com aquilo que nós apresentamos. Agora, falando de metodologia, nós planejamos desenvolver o nosso projeto em 8 etapas fundamentais, as quais iniciam-se na pesquisa conceitual bibliográfica, onde nós fizemos um estudo de caso das educações que integram a inteligência artificial e outras tecnologias em seus métodos, além de uma pesquisa para o embasamento bibliográfico técnico. Junto disso, nós também fizemos um processo de refinamento das ideias que nós extraímos dessas pesquisas prévias, dessas pesquisas iniciais, onde nós tivemos as primeiras ideias de funcionalidades apresentadas, como a correção automática de redações com base em padrões pré-estabelecidos de vestibulares e outros métodos, a geração de questões olímpicas, seguindo o modelo ali de cada Olimpíada,
e outras que nós fomos absorvendo e percebendo que eram viáveis para o nosso projeto. Nos testes, nós criamos alguns protótipos usando APIs, né, para testar a integração dessas APIs, tanto no chatbot, tanto no assistente de voz. E na pesquisa de campo, além da realizada com os professores, também tivemos uma realizada com os alunos, para a validação dos alunos quanto à eficácia do projeto com impactos positivos para os professores. Sobre a documentação, nós dividimos ela em duas partes do nosso projeto, na qual nós temos a formalização pelo relatório de pesquisa, formatado, na BNT e todos os parâmetros da língua portuguesa, e o nosso diário de bordo, onde nós registramos o dia a dia do desenvolvimento do projeto e a forma como nós estamos discorrendo ele em termos precedentes à fim. Em relação ao desenvolvimento, nós fizemos um pequeno protótipo em relação ao chatbot, utilizando React e um framework chamado Rasa, que permite que criemos um IA do zero baseado em comandos pré-definidos. Aqui temos um exemplo do Figma, para ilustrar como ficaria essa interface. Nós temos algumas funcionalidades na esquerda e lá ao centro temos a parte principal, que é onde você pode fazer perguntas e tirar suas dúvidas em relação a tudo isso que a gente já te apresentou. Agora falando sobre a parte do assistente de voz, nós estamos desenvolvendo o nosso protótipo com uma placa microcontrolador ESP32S3, desenvolvido pela Expressive na versão Corpo Humano, que dentre as suas especificidades diferenciais, possui uma programação voltada para inteligência artificial e ativação de comandos de voz. Atualmente, o nosso projeto está com a linguagem do padrão de fábrica, no caso, Mandarim. Atualmente, para ativá-lo com o comando de voz, nós devemos dizer a expressão High Mixing para que ele possa ser ativado. Portanto, High Mixing e ele se ativa. Essa, por hora, é a nossa proposta com esse microcontrolador, no qual nós utilizamos linguagem como Python, a linguagem primordial, para o processo de Machine Learning, que é o aprendizado de máquina, e devemos utilizar algumas APIs para o conteúdo da IA generativa e para a compreensão da língua portuguesa, a exemplo do Google Text to Speech e alguns serviços, como por exemplo da Amazon Web Server e dos GPTs para a implementação da IA generativa na resposta das perguntas. Bom, e agora, na etapa final, nós vamos fazer o aperfeiçoamento dele, vamos refinar tudo e vamos deixar o Otto no modelo final dele para então começar as apresentações nas feiras e para o trabalho de conclusão de curso. Por fim, a partir de agora, nosso foco está na continuidade desse projeto e nos elementos que o compõem. E esperamos apresentar isso às outras ETECs, às FATECs, às instituições do Centro Paula Souza e em outras feiras também nacionais Brasil afora, bem como na FEBIC. Agradecemos pela atenção dos senhores. Muito obrigado. Muito obrigado.